Vamos lá, vamos voltar então a estudar a nossa teoria comportamental de administração e suas implicações. Vamos lá? Bom, aqui a gente já vai ter lá no início já um cara chamado Chester Barnard, que vai falar da teoria da aceitação da autoridade. E vai dizer que há um fenômeno psicológico por meio do qual as pessoas aceitam as ordens e as decisões dos superiores sob certas condições. Então, a todo tempo, as pessoas estão decidindo se aceitam ou se não aceitam as ordens dos superiores. Se elas aceitam, elas reconhecem a autoridade. Então, ele vai exercer domínio sobre elas. Se não aceitam, não rola a autoridade. Imagine que antes, para a teoria clássica, a autoridade migrava de cima para baixo, de modo que você ocupa uma posição formal, você já exerce autoridade sobre as pessoas. Aqui agora eles vão inverter um pouco, Chester Barnard vai inverter um pouco a lógica da coisa. Vai dizer que a autoridade repousa no liderado. Quando ele reconhece a autoridade do cara, aí ele exerce a autoridade, caso contrário, não. Ok? Então, olha lá, a autoridade depende não do superior, segundo Chester Barnard, e de sua posição formal, mas na decisão do subordinado de aceitá-la ou não. Então, aqui você vai ter a teoria da autoridade formal, que enfatiza o papel do chefe, e agora, quando a gente vai para a teoria comportamental, Chester Barnard fala para a gente da aceitação da autoridade, que enfatiza não mais o papel do chefe, mas do subordinado. Então, é uma mudança de visão acerca do fenômeno, ok? E aqui é importante para a gente já caracterizar a liderança, que vai ser também objeto de estudo dessa teoria comportamental. Olha lá as teorias que a gente tem. Primeiro, a gente vai ter aqui Warren Bennis. Warren Bennis vai classificar, depois de uma série de pesquisas, quatro competências dos líderes organizacionais. Ele vai dizer que a primeira competência é a gerência da atenção, que é a visão dos líderes, desperta a atenção e o comprometimento das pessoas que trabalham com eles e que passam a tentar alcançar a mesma visão. Então, gerência da atenção é quando você tem aquele jeito, aquele carisma que chama a atenção dos seus subordinados, de modo que eles passam a se espelhar em você. Eles querem seguir a sua visão de futuro, ok? Isso seria a gerência da atenção. 2. Gerência do significado. Os líderes são hábeis comunicadores, capazes de reduzir a complexidade e comunicar problemas por meio de imagens, linguagem simples, são especialistas em dissecar informações. Então, um líder aqui, com essa competência, é aquele que consegue filtrar, usar a melhor linguagem, falar a todos numa linguagem que seja acessível, que consiga realmente conduzir e informar as pessoas acerca do que é necessário. Essa é uma competência também valorizada por Warren Bennis. 3. Gerência da confiança. Confiança é essencial em todas as organizações. Para os líderes, a confiança reflete-se na consistência de propósito e no tratamento concedido aos colegas e todas as pessoas. Mesmo quando as pessoas discordam do que os líderes dizem ou fazem, elas o admiram pela consistência de objetivos e propósitos. Então, o líder deve ser apto a gerar nas pessoas confiança. Ele tem que ser um cara com credibilidade, e isso também é uma competência valorizada por Warren Bennis. Por fim, gerência de si próprio. Os líderes conseguem identificar e utilizar plenamente seus pontos fortes, bem como aceitar e buscar melhorar seus pontos fracos. E humildade, né? Eu diria que tem gente que se acha o cara e não tem a mínima humildade para reconhecer quando ele precisa melhorar em determinados pontos, né? Então, Warren Bennis vai enfatizar também essa questão. Então, aqui várias proposições surgem em decorrência dessa teoria, tá? Olha, outro ponto muito importante que a gente vai ter aqui em decorrência da teoria comportamental. A organização vai ser sempre vista para a teoria comportamental como um sistema social cooperativo. O que isso quer dizer, gente? É a seguinte máxima. Tu me ajuda que eu te ajudo. Se tu não me ajuda, eu não te ajudo. Se eu te ajudo, tu me ajuda. É assim que funciona. A gente tem uma moeda de troca na organização. A organização é utilitária para a gente. Você tem que ter atendido às suas necessidades individuais. No momento em que uma organização X ou Y deixa de atender às suas necessidades individuais, é o momento de puxar o carro e decidir partir para outra organização que atenda aos seus interesses. Então, a gente sempre tem objetivos que são da organização, objetivos que são dos indivíduos. E a gente tem um sistema cooperativo, um tem que cooperar com o outro, porque ou há cooperação ou há competição, esse caráter dual que eu já tinha mencionado, ok? Então, olha o que acontece. Toda organização é um sistema de interação entre duas pessoas.
todo mundo tem desejo e disposição para a cooperação. Só que para você cooperar e não competir, você tem que ter atendidas as suas necessidades. E todo mundo tem finalidade de alcançar um objetivo comum. Aí o que acontece? A gente vai ter os objetivos organizacionais, que é lucro, produtividade, crescimento, redução de custos, que garantem a eficácia, ou seja, o atingimento desses objetivos. Só que para alcançar a eficiência, eu preciso do trabalho das pessoas. Elas precisam ter atendido os seus objetivos individuais. Promoção pessoal, carreira, salário, benefício, segurança, prestígio. É preciso que haja o quê, gente? Sinergia entre o atendimento de um e de outro objetivo. Não é um para depois o outro, não. É um e outro. Tá? Então, aqui o comportamento organizacional vai tratar da questão do equilíbrio organizacional, que eu também posso chamar de sinergia, tópico recorrentemente cobrado em editais. Às vezes nem cai lá a teoria comportamental, mas é importante que você saiba de onde saiu esse conceito de equilíbrio. Então, os conceitos básicos. A gente precisa oferecer incentivos e alicientes, porque esses alicientes têm alguma utilidade para o indivíduo. Aí ele dá suas contribuições e essas contribuições também têm utilidade. Então olha como é uma moeda de troca. Você dá para a organização te dá algo também, todo mundo anda junto, feliz. Sistema cooperativo social. E aí a gente tem o equilíbrio organizacional. Então olha lá as premissas do equilíbrio organizacional, olha lá. A organização é um sistema de comportamentos sociais interrelacionados dos participantes. Tópico 1. Tópico 2. Cada participante recebe incentivos em troca dos quais faz contribuições à organização. Tópico 3. O participante mantém sua participação enquanto os incentivos que recebe forem iguais ou maiores que as contribuições. Tópico 4. As contribuições dos participantes são a fonte na qual a organização se alimenta para dar novos incentivos. E tópico 5, a organização será solvente enquanto as contribuições forem suficientes para proporcionar incentivos em quantidade suficiente para induzir os participantes à prestação de novas contribuições. Então isso é o equilíbrio organizacional, gente. Isso é a sinergia. É quando você tem alicientes o suficiente para tirar o melhor desempenho das pessoas, para que ela dê a sua contribuição em forma de desempenho. Então, de um lado você tem incentivos organizacionais, do outro você tem contribuições do indivíduo. Não troca os conceitos, tá? Incentivos é da organização para o indivíduo. Contribuições é do indivíduo para a organização. Assim a gente concilia e alcança o equilíbrio ou sinergia organizacional, tá? Isso é muito importante em termos de gestão de pessoas, por exemplo. Variáveis do comportamento humano. Então, Hanses Likert vai trazer essas variáveis. Ele vai dizer que tem variáveis que são causais, variáveis que são intervenientes e variáveis que são resultantes. O que seriam as variáveis causais? Elas vão dar origem às variáveis intervenientes. E se elas houver, a gente vai ter os resultados dessa causa e dessas variáveis intervenientes. Por exemplo, causais: estrutura organizacional, controles, política, liderança, isso tudo vai influenciar no seu grau de atitude, motivação, percepções de todos os membros, que isso aqui está relacionado ao seu comportamento. Então, as variáveis causais vão influenciar no seu comportamento, e seu comportamento vai te fazer trazer ou não trazer contribuições às organizações, que aí você vai ter satisfação, produtividade, lucros e qualidade serão obtidos, ok? Então, é assim que acontece, segundo Hanses Likert. Então, até aqui, espero que vocês tenham entendido que é muito importante o estudo tanto da motivação quanto da liderança para a teoria comportamental. Trouxe algumas abordagens para vocês e vou trazer algumas outras tantas. Mas antes disso, vamos para mais uma das grandes contribuições dessa teoria. Essa contribuição é relacionada ao processo decisório. De antemão, você precisa entender que o ser humano é, por natureza, um tomador de decisão. Hoje você está aqui estudando, você poderia estar matando, você poderia estar roubando, mas você resolveu estar estudando. Então, existe um propósito para isso. Você não faz isso porque você faz isso não é por prazer. Você faz isso porque há uma contrapartida, porque você quer o atendimento de certas necessidades. E é uma moeda de troca também. Não deixa de ser. Então, o ser humano, ele participa ativamente em decisões o tempo inteiro na organização. A teoria clássica falava que as decisões eram sempre hierárquicas, mas para a teoria comportamental não tem só decisão hierárquica, tem decisão ocorrendo o tempo inteiro
na cabeça das pessoas. Toda hora a gente está decidindo, tá? Toda hora decide-se sobre algo dentro da organização. Então vamos lá, os tópicos essenciais. O principal representante do processo decisório vai ser um cara chamado Herbert Simon, dentro da teoria comportamental. Ele vai dizer que a organização é um sistema de decisões em que cada pessoa participa racional e conscientemente escolhendo os melhores caminhos, problemas e oportunidades. Então olha o que acontece, ele está dizendo aqui que de modo racional, intencional, a gente toma decisão. E quando a gente faz isso de modo racional e intencional para tomar decisão, a gente faz porque a gente quer atingir um objetivo, porque a gente quer resolver um problema, porque a gente quer aproveitar uma oportunidade. Então a gente racionaliza, a gente intencionalmente faz. Então o ser humano está o tempo inteiro tomando decisão, ok? Seguindo. Aqui ele vai trazer para a gente um conceito muito interessante, muito cobrado em concurso, que é o conceito de racionalidade limitada, que define que as pessoas tomam decisões racionais sim, tentando adequar os meios aos fins. Só que, em relação a apenas alguns aspectos da situação, conseguem perceber e interpretar, portanto limitados por sua capacidade cognitiva. O que é isso? Toda vez que você se depara com um problema ou oportunidade e você precisa decidir, você tem limitações cognitivas. Você não consegue obter toda e qualquer informação a respeito de todo o problema ou oportunidade. Então você vai parcialmente analisar o que você tem, dadas as suas limitações cognitivas, para decidir entre o melhor. Quem nunca ficou em dúvida, eu tenho um concurso X, Y, Z, tem uma semana de diferença, a matéria está muito diferente, eu não sei o que eu faço, eu faço? Eu faço os dois, eu faço só um, eu faço o outro. Você tem que decidir. E isso você vai ter que mobilizar tanto a sua razão, que é a quantidade de informação que você tem, quanto a sua intuição, que é aquele feeling que você precisa ter quando falta informação para decidir. Quanto mais informação, mais razão, mais racional o processo. Quanto menos informação, mais intuição. Aí o bicho pega, você vai ter que contar com a sorte na hora de escolher. Então as decisões, segundo essa vertente, ela vai envolver, portanto, razão e intuição, estão condicionadas ao tempo para decidir. Faltam 10 minutos para o término da prova. Você vai decidir se vai fazer o... Vamos lá, olha para mim. Você tá lá, ó, aquele tempo assim, ó, para decidir. Faltam 10 minutos para o término da prova. Não será dado tempo adicional, blá, 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 que vocês já sabem em concurso como é que rola. Então, pergunto, tá naquele prazo corrido ali. Você ainda não passou a redação para o caderno. O que você vai fazer? Você vai ter que decidir. Você vai fazer o quê? Você vai pintar bolinha por bolinha calmamente ou vai passar logo o gabarito lá para a questão, vai diretamente no caderno de resposta e marca discursiva? Você vai ter que decidir. Isso afeta a qualidade da sua decisão? Afeta a qualidade da decisão. Então, o que vai afetar a qualidade da decisão? O tempo disponível para decidir, a quantidade e a qualidade das informações que você tem para decidir, a habilidade e os recursos disponíveis que você tem para tomar uma ou outra decisão. Então, olha como a decisão é limitada. A gente tem o que a gente chama de racionalidade não absoluta, mas racionalidade limitada, dadas as limitações cognitivas que a gente tem na hora de decidir. E sempre que você tem várias alternativas, escolher uma não implica dizer que ela é a melhor, porque você não testou as outras. Se você já tivesse testado todas, você escolheria a melhor, mas você nunca testou. Então, é assim que acontece. As decisões, segundo Simon, são limitadas. Tem racionalidade limitada. Então, seguindo. Para Simon, as decisões são limitadas, relativas, imperfeitas, quando muito satisfatórias. Agora, presta atenção que existe uma coisa chamada modelo de racionalidade. Bom, quando eu falo modelo de racionalidade, é preciso que você entenda que eu tenho algumas decisões que já estão prontas. Eu tenho problemas com os quais eu já lidei. E por já ter lidado com aquele problema ou oportunidade, quando ocorre um caso concreto semelhante, igual,
eu simplesmente automatizo a decisão e vou lá e faço da mesma forma que eu já tinha feito de outras tantas vezes. Isso é um modelo de racionalidade. É quando as decisões são perfeitas e encaixadas na relação de causa e efeito. Perfeitinha, perfeitinha. Por quê? Porque você já testou, já tem um rol de soluções prontas, toda vez que aquilo acontece, você age da mesma forma. Aí é diferente da racionalidade limitada do Simon. A racionalidade limitada do Simon é quando você vê um problema ou oportunidade com o qual você nunca lidou. E a partir disso você você inicia um processo decisório que vai perfilar algumas fases. Ok? Vamos lá, seguindo. Então o processo decisório pode ser analisado da perspectiva do processo ou na perspectiva do problema. Quando eu falo do problema, o problema pode ser de dois tipos. Ele pode ser estruturado ou ele pode ser não estruturado. Isso quanto ao problema, tá, gente? E aí, quando eu falo da perspectiva do processo, a perspectiva do processo é que vai falar que as decisões são ou programadas ou não programadas. O que é um problema estruturado? É um problema que você conhece todas as variáveis, você não tem grande dificuldade para lidar com ele, você conhece o problema. O que é um problema não estruturado? É quando ele é totalmente novo para você. Agora vamos para as decisões, aí está falando no processo. Quando você decide de um jeito que você já decidiu antes, suas decisões são programadas. Quando você decide com inovação, de uma forma que até então você nunca tinha testado, a decisão é não programada. Então as decisões, segundo Simon, vão se dividir em programadas e não programadas. Olha as decisões programadas. Você pegou um problema ou oportunidade, diante dele você tem que decidir. Os dados para decidir são adequados, são repetitivos porque você já lidou com isso, as condições são estáticas, não é estatísticas não, tá? Estáticas, porque não tem grande variação, você tem certeza, previsibilidade, rotina, ou seja, eu tenho uma decisão pronta. Decisão pronta. A decisão aqui já é pronta, eu só implemento. As decisões não programadas, por sua vez, trarão dados inadequados, os dados são únicos, as condições são dinâmicas, você tem grande incerteza e imprevisibilidade e sua decisão vai gerar uma inovação no sistema organizacional. Portanto, as não programadas é que startam um processo decisório, tá, gente? A gente começa a colher informação para tentar diminuir o grau de intuição e aumentar o grau de razão, porque a gente quer tomar uma decisão mais racional possível, tá? Então, olha lá. Vamos ver a diferença da tomada de decisão do ponto de vista clássico e a tomada de decisão do ponto de vista comportamental. No clássico, os problemas eram claramente definidos, conheciam-se todas as alternativas possíveis e suas consequências, ou seja, causa e efeito era linear, você sabia tudo. Escolha da alternativa ótima sempre, ação administrativa ocorria. O que a gente tinha aqui, gente? A gente tinha a racionalidade absoluta. Absoluta. Nossa, mas tá difícil essa caneta. Quando eu falo aqui da teoria comportamental, eu vou ter um problema não claramente definido. O conhecimento é limitado às possíveis alternativas e suas consequências. A alternativa escolhida é a satisfatória e não a ótima. Aí ocorre a ação administrativa. Aqui eu já tenho um modelo de racionalidade limitada e não absoluta, tá? Então tem essa diferença aí de um pensamento e de outro. Bom, como desdobramento da teoria comportamental, surge a teoria do desenvolvimento organizacional. Como eu disse, alguns autores sequer vão diferir uma teoria da outra, tá? Eles vão manter aí a linha de raciocínio como se fosse uma teoria só. Mas eu vou fazer essa distinção a forma que Chiavenato coloca no livro Introdução à Teoria Geral de Administração, que é o que as bancas mais cobram nos concursos, tá? Então vamos falar da teoria do DO. A teoria do DO tem essas origens. Primeiro, vai ter dificuldade em operacionalizar os conceitos da teoria administrativa, de todas as que vieram antes. Aqui ela vai estudar também a motivação humana, vai ser o início para se estudar. Vai ser criado o NTL, o National Training Laboratory, e ele vai ser uma base para treinamento e capacitação para desenvolvimento organizacional. Desenvolvem-se os conceitos de T-Groups,
ou grupos de trabalho, tá bom? Com a publicação desse livro, T-Groups. A gente vai tratar das pluralidades da mudança no mundo. Fusão de duas tendências, que é a estrutura e o comportamento organizacional, ou seja, caráter formal e caráter informal. E os estudos sobre conflitos interpessoais, ou seja, entre as organizações e as pessoas, e as variáveis básicas são considerados: o ambiente, a organização, o grupo e o indivíduo. Aqui também, gente, a gente vai ter essa visão dual, tanto do indivíduo quanto do grupo em si. Não muda em relação à teoria comportamental, como eu disse a vocês, né? É só um prolongamento dela. Então, várias implicações de uma você vai encontrar em outra. Você vai estudar o indivíduo do ponto de vista individual, mas é a relação dele com o grupo também. Então, isso é o que dá origem à teoria do DO, Desenvolvimento Organizacional. Vamos lá, um tópico essencial para DO, mudanças. Aqui, a mudança é uma condição inerente à realidade organizacional. Aqui que vai surgir uma área de conhecimento chamada gestão da mudança. E com a gestão da mudança, a gente precisa estudar alguns conceitos importantes, como o conceito de clima organizacional e cultura organizacional. Isso aqui passa a ser importante. Então, aqui a gente passa a ter um novo conceito de organização e um conceito de cultura mediando esse novo conceito. Uma organização, ela não é só a sua parte estrutural, ela também é uma parte informal. E aí a gente passa a estudar clima, mudança na cultura e no clima, conceito de mudança. Aí a gente vai falar do processo de mudança que o Kurt Lewin vai nos estabelecer, e eu vou fazer isso com vocês. E aí ele vai criticar as estruturas convencionais. Aqui novas estruturas organizacionais são propostas, para vocês terem uma ideia. Tá? Bom, vamos falar da primeira característica aqui que é importante na teoria do DO. A teoria do DO nos fala sobre cultura organizacional. E como é que a gente pode contextualizar e conceituar a cultura? Peraí, deixa eu beber uma água. Gente, a cultura organizacional é a maneira costumeira de ser, agir e de pensar de uma organização e que imprime a sua personalidade. Cada organização tem a sua identidade, a sua característica. E esse processo cultural é formado por um lento processo histórico. Não é da noite para o dia que se forma uma cultura organizacional, não. É com muito tempo, com vários valores, com o ingresso de várias pessoas na organização e cada uma chega trazendo uma contribuição. E da soma dessas contribuições, toda vez que a gente tem algum problema de integração interna e adaptação externa, toma uma decisão, implementa uma solução e ela é válida, ela vai se cristalizando, vai se repetindo, até que ela se torne um valor. Edgar Schein vai nos dar essa definição. Cultura é um conjunto de soluções dadas para problemas de integração interna da organização e adaptação externa, que de tão válidos viram valores compartilhados por uma cultura. Então a cultura ela vai compartilhar valores, ela vai possuir valores comuns. Ela traz uma visão da organização para todos que lá estão, um senso de unidade, um senso de pertencimento, desde que ela seja uma cultura forte. E aí dentro da cultura a gente vai ter elementos que são mais fáceis de ver e elementos que são mais difíceis. O importante é, uma cultura, ela é rígida, ela não nasce da noite para o dia e ela não é individual. Ela não está fundamentada em uma pessoa, mas na coletividade organizacional. E aí, o Chiavenato coloca esse iceberg aqui da cultura no livro dele. E ele vai falar que a cultura possui aspectos formais e abertos, que é a pontinha do iceberg, que é o que a gente vê, e apresenta aspectos informais e ocultos, que é o que está embaixo do oceano e que você nem sempre vê. Aí, o que são aspectos formais e abertos? A própria estrutura, os títulos e descrição de cargos, os objetivos e as estratégias que são declaradas, tecnologias e práticas, políticas e diretrizes, métodos e procedimentos e medidas de produtividade. E aí, isso daqui tudo vão ser componentes que você vê com facilidade, que são publicamente observáveis, orientados mais para aspectos operacionais e de tarefas. Importante. Quando você entrar na organização que você está querendo entrar aí, você vai encontrar um sistema cultural pré-estabelecido. E você vai encontrar de modo muito fácil a divisão do trabalho, que setor tem aqui, que setor tem ali, quem é o chefe daquele setor, quantas pessoas estão lotadas. Isso tudo são aspectos o quê? Formais e abertos da cultura.
Só que você ainda não sabe quais são as relações de apreço, de desapreço, se teu chefe é bacana, se teu colega é FDP, se ele vai te puxar o tapete. Isso não está escrito em organograma, em lei, em estatuto, isso não é aberto da cultura. Você vai descobrir no dia a dia, com relacionamento interpessoal. Então, lá no profundo, depois de um tempo, é que você conhece a cultura de verdade. Aí você tem aqui, ó, os aspectos informais e ocultos. Padrões de influenciação e poder, percepção e atitude das pessoas, sentimentos e normas de grupo, crenças, valores e expectativas, padrões informais de integração, normas grupais e relações afetivas. Aqui você tem comportamentos ou componentes que são invisíveis e cobertos, afetivos e emocionais, orientado para aspectos mais sociais e psicológicos, em contraposição a esses que são mais fáceis de ver, tá? Então, isso aqui seria a cultura. Tem um autor chamado Edgar Schein que ele vai dividir a cultura organizacional de um modo um pouco diferente. Ele vai dizer que ali na base a gente tem os pressupostos básicos, que são as crenças mais profundas e inconscientes da organização. Normalmente, quem introjeta essas crenças mais profundas e inconscientes da organização são os seus fundadores. Aí, uma vez que os fundadores introjetam essas crenças, esses valores subjacentes mais profundos, eles começam a ser reproduzidos pela organização. Se as pessoas aderirem e forem reproduzindo, aquilo que era um valor básico ali, pressuposto básico, vira um valor compartilhado por todos. E aí, à medida que aquele valor se torna compartilhado por todos, se torna autoevidente no comportamento dos indivíduos. E aí, de reprodução em reprodução, transformam-se em artefatos ou elementos visíveis da cultura para que todos tenham mais facilidade de acesso, ok? Mas as crenças mais profundas e inconscientes, além de serem difíceis de acessar, são também muito difíceis de mudar. Quando você quer mudar uma cultura, você não mexe no artefato. Você tem que mexer no pressuposto básico, mas conseguir chegar nele é uma dura tarefa, ok? Então, isso são implicações do conceito de cultura organizacional. Só para complementar, quando eu falo de cultura, é importante lembrar que é um termo descritivo. O que quer dizer um termo descritivo? Quando você vai estudar a cultura, você não avalia, eu acho essa cultura boa, eu acho essa cultura ruim. Você não vai avaliar dessa forma, você vai dizer, a cultura é assim, apresenta isso e isso de critério formal, isso e isso de critério informal, ok? Além disso, tem isso aqui, ó, a cultura é um termo normativo. O que quer dizer isso, gente? A cultura dita para quem está entrando na organização a forma de agir, de pensar, os comportamentos e os valores que são adequados. Se você entra numa organização e você entra em choque com os valores dela, você vai ter um desarranjo, ok? Então a cultura ela vai tentar te socializar, vai tentar te catequizar, te adestrar, colocar você a par dos valores e começar a seguir esses valores. Caso contrário, você vai pedir para sair, você vai puxar o carro, não vai rolar para você, ok? Então, quando a gente fala de cultura organizacional, é importante diferir do conceito de clima. O clima, gente, é a atmosfera. A atmosfera psicológica. Vivida ou experienciada por todos da organização. Então, é uma percepção. O clima é uma percepção do ambiente de trabalho, nos seus aspectos formais e informais. E que vai motivar as pessoas ou não, vai afetar seu comprometimento, sua produtividade. Então, o clima, gente, ele é uma percepção que as pessoas, a coletividade tem de elementos da organização, como a divisão da tarefa, estilo de liderança, grau de oportunidade de crescimento que você tem. Tanto elementos de ordem formal quanto de ordem informal vão influenciar no conceito de clima. Agora, aqui está uma diferença. O clima também é um termo normativo, porque ele orienta o comportamento que é certo dos indivíduos. Então, ele vai normatizar. Só que é um termo avaliativo. A cultura, você descreve. O clima, você não descreve, você tão somente avalia. Avalia por meio das percepções. Aí quem é o pesquisador de clima vai fazer o quê? Vai colher as diversas percepções de clima que todo mundo tem, vai juntar num único documento, vai tabular e vai dizer o clima da organização, ou seja, para a coletividade,
é esse. Enquanto a cultura é a identidade, o clima é a percepção que se tem da cultura ou dessa identidade e características de ordem formal e aberta ou informal e fechada. E a gente fica por aqui com cultura organizacional e a gente volta para mais implicações dessa teoria tão rica. Até mais!